Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 130. Meu nome é Adilson e o nosso papo hoje é sobre uma habilidade que todo arquiteto deveria ter, mas a maioria tem dificuldade em desenvolver, que é a habilidade de encarar o escritório de arquitetura como uma empresa e saber traçar planos para o seu desenvolvimento. Exatamente aquele diferencial que ninguém te ensina na faculdade, mas que pode fazer a diferença entre você viver bem de arquitetura ou simplesmente pagar as contas. A boa notícia é que alguns negócios da nossa área focaram exatamente em oferecer suporte logístico e complementação de conteúdo para ajudar os escritórios a prosperarem e fazer do arquiteto autônomo um profissional mais completo e com autonomia financeira. É o caso da Arcademy, que é a aceleradora de negócios na área de arquitetura e design e que tem como sócios, curiosamente, um engenheiro e uma advogada que a gente traz para conversar hoje com a gente. Então, deixa eu apresentar primeiro o engenheiro Rafael Tristão. Boa noite, Rafael. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela sua presença em participar aqui com a gente, para explicar o que é a Arcademy aqui pra galera. Eu que agradeço, adorei a introdução aí. Vou até copiar, acho que tá falando melhor que eu já. Imagina. Tá aqui também para conversar com a gente a advogada Ana Rafaela Bonifácio. Boa noite, Ana. Obrigado por você estar conversando aqui com a gente também. Boa noite. Prazer estar aqui. Muito bom. E para conversar com os dois Rafaéis, Rafael e Rafaela, tô aqui com a Lili primeiro. Boa noite, Lili. Tudo bom? Boa noite, Adilson. Tudo bem? Rafa Tristão, Ana, prazer vocês estarem aqui. Vamos que vamos. E tá aqui o terceiro Rafael. Fala, Rafa, tudo bom? Tudo bem? Olá, Rafas, Ana e Rafael Tristão. Tristão aqui agora para os mais íntimos, né? Vamos com certeza aprender bastante aí com as experiências que vocês estão propondo para o nosso campo. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Você? Tudo certinho, graças a Deus. Na medida do possível. Na medida do possível, claro, né? A gente vai botando o sarrafo mais para baixo um pouquinho e vai medindo, né? Então tá verdade. Tudo certo. Vamos que vamos. Lili, como é que esse pessoal faz para encontrar a gente? Pelo nosso e-mail, no contato, @archicast.com. Vocês conseguem mandar lá pra gente comentários, lá no nosso site, no www.archicast.com. Lá no finalzinho você consegue deixar seus comentários, né, dos episódios e o que quer que vocês queiram. Nas nossas redes sociais também, no Instagram, @archicast ou no Facebook. Além das plataformas, né, para nos ouvir nas plataformas agregadoras de podcast, né, como também o Spotify, o Deezer, o iTunes e várias outras aí que a gente está disponível, né? Além disso também, né, uma outra forma de interação, a gente tem nossa oficina do ArchiCast, que é o grupo de WhatsApp, né, em que a gente troca um pouco, lá pelo link bit.ly/oficina do ArchiCast. Hoje, a quantidade de pessoas lá no limite, mas às vezes as pessoas saem, outras entram, então sempre vale a pena ficar ligado e tentar bater um papinho com a gente também. Isso, surge às vezes umas 2 ou 3 vaguinhas ali, aí elas são completadas. Então, quem quiser, vai insistindo aí durante a semana que vocês conseguem entrar. E vale a pena, é bem legal, bem dinâmico. Bom, Lili, temos notícias aí a respeito da UIAR 2021 Rio, né? Temos essa semana, começa a partir de hoje, né? Que é o dia que o episódio está ainda ao ar, segunda-feira, de 22. Essa semana é a primeira semana da versão online, né? Do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, da UIA, que antecipou, de certa forma, a sua programação e reservando parte do conteúdo para ser disponibilizado online em função de todo esse contexto de pandemia, né? Então começa essa semana a primeira leva de debates que vão ser online, como a Beth falou, a Elizabeth França falou com a gente no cast que está online, é isso, as atualizações da UIA. Hoje é um congresso híbrido, né? Então parte do conteúdo é online e parte do conteúdo pode ser que seja presencial, né? Assim, ou pelo menos para os pagantes, né? Que é o que eles chamam de congressistas. Então parte do conteúdo vai estar disponível gratuitamente para quem se inscrever gratuitamente pela plataforma e outra parte para quem de fato pagou para estar presencialmente no Rio, que tudo indica aí também que talvez não se realize dessa forma, né? E aí também vão ter conteúdos específicos para esse perfil de pagante. Nesse mês de março, eles começam um dos eixos temáticos de discussão do Congresso
congresso, que é Fragilidades e Desigualdades. Então, a partir do dia 22, você tem uma série de debates que envolve, dentro dessa temática, né, um por semana, pelo menos uma semana do mês, de março até julho, esse evento vai acontecer. Então, é sempre uma semana em que você concentra uma série de debates que são gravados e que vão ficar disponíveis durante essa semana para ser acessado gratuitamente. Depois dessa semana só vai ter acesso quem for congressista, né? Quem tiver pago de fato o valor integral, né, da inscrição presencial, né? Ela vai ser transferida para esse conteúdo específico online. Além dos debates, na sexta-feira, né, sempre no último dia dessa semana temática, tem uma live que vai fazer digamos, um apanhado daquilo que foi discutido ao longo da semana, nos diferentes debates. E além disso tem os Arquitalks, que aí são palestras digitais restritas aos inscritos no Congresso, mas que também vão começar a ficar disponíveis a partir do dia 22. Então, na verdade, o Congresso está começando agora, num clima, né, mais esquenta, assim, digamos, né, bem diferente do que toda a organização e todo mundo imaginou que pudesse ser, mas ainda assim com a mesma intensidade e qualidade de conteúdos e palestrantes. Então, vale muito a pena ficar ligado, dar um pulo no site da UIA, se cadastra gratuitamente para ter acesso ao conteúdo digital gratuito. Parte dele vai ficar disponível só durante a semana de exibição dos debates, tá? Depois eles vão ser fechados para acesso específico aos congressistas pagantes. Mas vale muitíssimo a pena, vamos acompanhar. Isso aí. Então, mais informações, só olhar lá no site da UIA 2021 Rio. Se divirta com os conteúdos. E se informe também, claro. E quem quiser não ouvir os comentários, é só pular direto para 12 minutos e 38 segundos. Bom, Lili, a gente tem alguns comentários que apareceram lá no nosso site, né? Isso, a gente teve 2 comentários lá no site, né? Eu vou ler aqui a postagem da Leilane. A Leilane estava falando com a gente um pouquinho sobre o episódio, sobre os problemas da profissão, que gerou bastante reflexão, né? A partir do que a gente colocou. Diz ela o seguinte, ela fala: olá, queridos do Arquicast, me chamo Leilane, sou de Salvador e recém-formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Sou nova aqui no Arquicast e estou adorando ouvir vocês. Estava agora ouvindo o episódio 124 sobre os problemas da profissão e me instigou a responder vocês sobre a questão da remuneração de estágio. Entendo quando vocês falam sobre o fato de que o estágio é uma complementação da formação, mas acho que caímos aqui em 2 questões. A primeira que percebo é que a grande maioria dos escritórios veem os estagiários muito mais como uma mão de obra barata do que como um indivíduo em formação, com demandas de aprendizados e também potenciais a acrescentar à empresa. O que, a meu ver, é uma infeliz sequela da cultura de desvalorização da mão de obra no país. A segunda questão é: quantos estudantes conseguem sustentar essa condição de estagiar num local onde a remuneração é tão baixa ou nula? Existem muitos estudantes de baixa renda, sobretudo em universidades públicas, que precisam conciliar trabalho e estudo e que não são contemplados por essa lógica. A gente acaba abrindo mais um buraco na formação acadêmica de muitas pessoas porque isso não é sustentável financeiramente para elas e reforça desigualdades sociais dentro da formação profissional. Acho que precisamos melhorar bastante essas relações para que elas sejam mais vantajosas e viáveis para ambos os lados. Agradeço desde já a atenção. Muito bom, Leilane. Ótima colocação. Isso pra gente, né, lá no cast, quem pôde ouvir, é algo difícil, né, um assunto delicado. Eu acho que as 2 questões que você coloca são diferentes, assim, né. A primeira é essa questão de você colocar que os escritórios veem o estágio sempre como uma mão de obra barata. Eu acho que eu cheguei a comentar isso na época do cast, assim. A maior parte dos escritórios, né, de arquitetura são pequenos e muita gente recém-formada, com muito poucos anos de formação. Eu não sei se todo escritório vê o estagiário dessa forma tão predatória, né, assim. Honestamente, eu não tenho esse dado, tô falando aqui minha opinião. Eu acho que muita gente não, assim, é meio que é o que eles conseguem fazer, é uma troca ali, né, eles dão também um espaço para um estudante que não é profissional, né, tá dentro de uma rotina de escritório na qual ele aprende muito, a gente sabe também que parte daquilo que é ensinado para o estudante é no estágio, não é necessariamente, né, dentro da faculdade, né, então deveria ser uma relação, digamos, muito mais equilibrada, né, do ponto de vista dessa parceria institucional. Eu acho que é mais esse que é o problema, né, um certo, ninguém faz nada, né, lavo minhas mãos, né, e o estagiário fica meio ali, mas assim, não acho que eu seja o objetivo do estágio necessariamente servir como um salário para o estudante, assim, isso também é uma questão delicada, do ponto de vista pedagógico e de
fragilidade, não é essa a intenção. Porém, a gente sabe também que com as fragilidades econômicas e sociais do Brasil, né, ela tem razão quando fala assim, que tem muita gente que precisa trabalhar, né, para estudar, e se tivesse um estágio melhor pago, eu poderia estar trabalhando dentro da minha área. Mas, ao mesmo tempo, não é bem essa a função do estágio. O estágio é uma complementação da formação. Ele não é, de fato, para ser um salário ou substituir um salário ou ser uma fonte de renda com a qual eu possa contar. Assim, são coisas diferentes, mas eu entendo o que ela está falando. É um incômodo necessário e acho que é um assunto delicado. Mas acho que várias empresas também não têm muita condição de pagar, né, assim, que seria um salário de um profissional, né, assim, ou pagar muito mais para um estagiário, porque são empresas pequenas, né, escritórios pequenos, né, e ali existe uma troca também. É um equilíbrio difícil. Leilane, eu não sei, eu não tenho resposta para você também, eu estou só compartilhando aqui com você a sua inquietação e colocando outras na mesa para a gente pensar juntas. Sem certo e nem errado, né? Eu acho que você traz questões importantes, mas ao mesmo tempo elas são complexas. Eu não sei se é tão simples, né? Só um comentário rápido, né? Eu acho que a Leilane, ela pensa no estágio como uma alternativa, por exemplo, financeira, e infelizmente o estágio não tem essa conotação, né? Ele tem a conotação de ser um aprendizado. Mas concordo em parte que essa questão do estágio ser mal remunerado pode ser um problema, mas a gente tem que pensar o estágio como parte do aprendizado, não necessariamente como parte de resolver problemas, o problema, digamos assim, do mercado de trabalho da arquitetura, né? Enfim. Não é, mas é verdade também que grande parte dos escritórios tem muita mão de obra de estágio, de fato, né? Assim, é porque a proporção é meio louca, né? Eu acho que falta talvez uma maior parceria entre instituição de ensino e mercado privado e escritórios para equilibrar melhor essa balança, né? E ser algo de fato mais positivo, mas acho que é uma reflexão super bem-vinda. Vou ler aqui um recado mandado pelo Thiago Mapurunga. Ele fala o seguinte: Oi, ArchiCast, a entrevista com o Nelson Con foi só inspiração. O cara manda muito bem na fotografia, tem um olhar clínico do objeto arquitetônico e ainda é humilde. Um ótimo exemplo para todos. Obrigado pela rica conversa e papo descontraído como sempre. Mandei um e-mail raiz para vocês. Abraço a todos. Thiago, ainda bem que você mandou esse recado pra gente, porque a gente não recebeu seu e-mail. Seu e-mail é tão raiz que ele tá embaixo da terra, em algum lugar, ele não apareceu. Exato. Thiago, dá uma olhada aí na sua caixa de saída para ver se você mandou o e-mail com o endereço certinho. Nos informa aqui, também pode ser pelo site, ou pode ser pelo Instagram, por outras formas de conversar com a gente também. Tá bom? Obrigado, Thiago, pela sua mensagem, e a gente vai deixar vocês com a entrevista com o Rafa e a Rafa da Arcademy, que tá muito bacana. É isso, obrigada, Thiago, pela mensagem também, bom cast para todo mundo. Isso aí, galera, então a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês, e até mais. Até mais. Primeiro, acho que a pergunta básica é explicar o que é a Arcademy, o que significa ser uma aceleradora, que eu acho que eu já ouvi falar só quando você tem um pedal de carro lá para acelerar, mas enfim, eu acho que vocês podem explicar melhor o que é o negócio da Arcademy e por que também um engenheiro e uma advogada nesse negócio tão atrativo que é da construção civil. A primeira coisa que você fez aí foi eliminar a primeira pergunta de todas as entrevistas que eu faço, que é se a gente é arquiteto ou não. Então, você já começou meio que pelo ponto principal. Acho que o principal motivo da Arcademy existir hoje é o fato da gente não ser arquiteto, não ser designer de interiores e ter olhado para esse mercado sob um ângulo diferente, né? Um ângulo não tradicional. Então, te dando aí um pouco de norte, concordo contigo que falar em aceleração para arquitetos e designers é um negócio que ninguém fazia antes e que, na verdade, a inspiração veio um pouco do mundo de tecnologias, startups e etc. É um conceito muito tradicional para esse outro mercado e eu já vinha de uma experiência anterior ali e eu acho que tudo que a gente faz na vida é uma soma das experiências que você já teve, né? Então, por um lado, por mais que não pareça que eu estou envolvido, não sou arquiteto, mas eu cresci com esse mundo ali paralelo. A minha mãe, ela é dona de uma casa-cor, que é um evento de arquitetura e interiores, né? Há 25 anos já, eu tenho 30, então você imagina que cresci com essa experiência aí do meu lado, apesar de nunca ter trabalhado no segmento. Por outro lado, já tive uma outra startup antes, e aí juntando, fora essas, algumas outras experiências que eu já tive, que acho que daria um podcast inteiro aqui, a gente acabou fundando a Arcademy em 2016, com a pegada de que eu vi que as empresas de arquitetura e design pautava muito nelas um formato, um framework de trabalho, coisas que já estavam solucionadas
posicionadas em outros mercados há muito tempo, né? Um tipo de profissionalização que os arquitetos queriam ter, mas não sabiam nem por onde começar. Por isso que eu disse que sua introdução foi muito boa. Ela é a base de tudo que a gente fez lá atrás, observando que era um mercado muito valioso e que se sentia pouco valorizado. A gente viu que dava para criar uma startup, uma estrutura que conectasse todas as pontas, né? Eu acho que para você criar qualquer negócio, o principal é você entender um mercado com assimetria de informações. E isso é o caso de um mercado que movimenta tantos recursos, que acho que hoje a gente consegue ver com mais clareza ainda com o Instagram e com todas essas redes sociais, que é um mercado que todo mundo gosta de consumir, mas é um mercado que para quem está dentro dele sabe que tem uma autodesvalorização muito grande, né? Então quando você vê essa assimetria de informações, você sabe que tem alguma coisa errada e que dá para ajudar a consertar. Então a Arcademy, em linhas gerais, começou um pouco por isso, e é o problema principal que a gente quer resolver. Acho que a gente se aproxima disso a cada ano. Nossa missão é valorizar a profissão do arquiteto e do designer de interiores no Brasil e, por que não, no mundo, né? Uma pergunta um pouco mais técnica, o que você chama de assimetria quando você fala do mercado mais assimétrico? Entrando um pouco mais no detalhe, né? Como que a gente faz o que a gente faz hoje? A gente enxergava que o mercado de arquitetura e design de interiores, né? Sempre que eu falar arquitetura, eu tô dizendo o mercado de interiores no geral, era um mercado muito pulverizado, é ainda, eu acho que a gente tem, todo mundo tem essa percepção, né? Quando pensa num escritório de interiores, se você pensar num escritório grande de interiores, você não tá falando de mais de 20 pessoas, né? Normalmente. Então, pegando um pouco em números aí, 95% dos escritórios hoje tem menos de 7 pessoas. Então, um mercado muito pulverizado e um mercado que transaciona muitos recursos, né? Uma obra hoje, o arquiteto ele é obrigado a gerenciar um volume muito grande de produtos e de serviços. Só uma fração daquilo ali é receita dele. Então, muitas empresas que queriam desenvolver essa relação com os arquitetos e, no fim das contas, era difícil que ela acessasse o escritório pequenininho. Então, quando eu digo assimetria de informações, é isso. É você ter um investimento de marcas e indústrias, até prestadores de serviços, que elas queriam fazer nos escritórios e elas não conseguiam chegar nos pequenos escritórios que são, como eu falei aí, o número disparado a maioria dos escritórios no Brasil. Então essa foi a simetria de informações que a gente viu. Na verdade, nesse caso, até uma simetria de recursos, né, de investimentos, e foi assim que a Arcademy começou. Ela começou a virar uma ponte da indústria para os pequenos escritórios. Então a gente começou a usar o recurso que a indústria tinha para investir em escritórios de arquitetura, só que a gente começou a usar ele de maneira inteligente, investindo no crescimento desses escritórios. Em vez de investir em eventos, o stand de feira ou em publicidade no geral, a gente direcionou isso para um investimento um pouco mais inteligente, fazendo com que os escritórios crescessem durante esse processo. E principalmente inovador também, que eu acho que é uma característica muito grande nossa, né, Rafa? Que até responde um pouco da primeira pergunta, que traz as nossas experiências, o conjunto das nossas experiências relacionadas a outras áreas que não arquitetura e design de interiores, torna a gente bastante complementar no dia a dia, e essa nossa característica de ser bem empreendedor e aprender e construir novos caminhos de uma forma bem inovadora. Ana, eu vou te pedir para me falar como é que uma advogada entra também nesse negócio. O Rafa Tristão falou um pouco da influência da mãe ali, então, bem ou mal, o universo da arquitetura estava no entorno dele ali, né, bem ou mal, né, apesar de não ser o objeto dele de estudo diretamente. E você, assim, né, vocês enxergaram o mercado da arquitetura como uma oportunidade? Isso poderia ter sido viável em outra área? Como é que você também teve esse olhar mais atencioso para uma área tão diferente da sua, né, ou dentro da sua área como advogada, você chegou a trabalhar com isso? Como é que foi um pouco da sua história? Bom, eu sempre tive uma paixão por design, também uma vocação por comunicação e também uma amizade de infância com o Rafa, e tive uma passagem rápida pela profissão de direito, e aí ele me fez o convite para fundar a Arcademy, eu fui, e foi uma ótima decisão, a melhor profissional que eu já tomei até hoje, e a gente veio para somar nesse mercado de arquitetura e design. Beleza. Isso aqui é uma amizade frutífera, né, também nessa área, né? Queria comentar um pouquinho dessa história, eu acho super interessante, acho que isso que vocês colocaram, né, de um olhar quase estrangeiro, né, apesar de vocês já gostarem da área e terem esse contato, para o nosso campo, eu acho isso muito importante. Com algumas conversas que já tivemos aqui ao longo desses anos aí de programa, né, a gente sabe, né, os arquitetos são muito desorganizados, muitos deles, né, não falando todos, são muito desorganizados, a classe não é tão unida assim, existe uma certa dificuldade de compartilhar informação, experiências e tudo mais, fica todo mundo compartilhando preocupações com o mercado, quem cobra mais, por que está cobrando menos, e de fato a gente não tem um esforço em cima de uma metodologia de trabalho, e eu vejo isso muito vindo do campo da
engenharia. Eu tenho muitos amigos da engenharia de produção, né? E eu vejo eles atuando em várias áreas, né? Tenho amigos em engenharia de produção atuando em empresas de indústria química e indústrias de tecnologia, justamente por ter uma visão metodológica e metódica sobre a prestação de serviço e como que isso torna o seu trabalho eficiente, né? Você conseguir ter o máximo de recurso possível num curto espaço de tempo. Eu acho isso fantástico. Isso não poderia, de fato, ter vindo da cabeça dos arquitetos. Tinha que vir da cabeça de outras pessoas. E vocês estão aí só a prova de que isso é possível. É muito interessante. Queria fazer esse comentário. Sabe que a gente ouvia muito antes de fundar a Arcademy, principalmente os espaços físicos, né, que acabaram virando meio que uma marca registrada nossa. A gente ouvia muito que a gente teria muita dificuldade porque era uma profissão de egos, né? A gente, acho que foi talvez a frase que eu mais ouvi na época que eu estava captando recursos pra gente montar a primeira aceleradora. E assim, por mais que nem eu soubesse responder direito, acho que ia ali um pouco na lábia e desconversava e falava, cara, será que eu tô fazendo uma loucura? Colocando um monte de concorrente no mesmo lugar, né? Que era o que todo mundo me questionava. Mas, no fim das contas, hoje, desde a primeira até a última pesquisa que a gente fez aqui, a mais recente, a maior vantagem que eles veem nas aceleradoras é o networking entre profissionais. Então, você vê que existe muito essa visão de que é uma profissão individualista ou que tem essa dificuldade, mas às vezes foi uma dificuldade que ela foi meio que imposta por uma metodologia de trabalho mesmo, ou até às vezes uma percepção equivocada das pessoas, e que tem muito profissional aí que não só quer trocar, como valoriza muito essa troca e entende que é a melhor maneira de crescer. Claro que pode ser algo também um pouco geracional ou até de momento, né? Assim, uma consequência de várias experiências aí que a gente veio tendo, ferramentas e etc. Mas hoje, se eu puder elencar aí um dos principais motores de crescimento da Arcademy, foi o efeito de rede que a gente criou. Com certeza, os profissionais que estão aqui dentro, eles são muito mais do que a soma das partes hoje, e pra gente é um dos principais motivos de orgulho aí do que a gente vem construindo junto com eles, né? Eu acho interessante a hipótese aí do geracional. É uma curiosidade mesmo, assim, qual que é mais ou menos a faixa etária aí dos participantes aí da aceleradora? Vocês têm isso, assim, mapeado? A gente tem todos esses números, inclusive bem na ponta da língua, mas o principal, vou até deixar a Rafa falar, porque ela toca a área de comunidade. Isso é uma pergunta que a gente ouve muito, e vale dizer que não tem uma média de idade muito bem definida não, tá? É quase que uma idade mental, viu? Então, o que a gente sempre fala é que a gente pega os recém-empreendedores e não necessariamente uma faixa etária muito clara. De idade mesmo, é de 25 a 35 anos. Concordo que essa hipótese geracional está muito nessa geração, que nós também fazemos parte dela, que precisa ver outras possibilidades de trabalho, né? Acho que as mecânicas de trabalho, as novas tecnologias mudaram muito, né? Eu acho que você ir para o mercado sem essa capacidade de compartilhar, de ter um ambiente de coletividade, você já está se colocando fora aí do centro das principais discussões. Me parece também que, assim, a gente também tem muito profissional no mercado, coisa que há um tempo atrás você não tinha tanto. Então, eu acho que também há uma questão de oportunidade, né, que o ambiente tecnológico, né, permite, ou seja, essas conexões hoje são feitas com muito mais naturalidade do que anteriormente, mas também uma necessidade de você ter, de fato, um diferencial e se pensar como uma empresa, porque, do contrário, você simplesmente não tem trabalho também. Antigamente, não, assim, né, escritórios pequenos, mesmo os pequenos e tal, tinha trabalho para todo mundo, digamos, né? Eu também tenho um pouco essa sensação, assim, que há uma questão também de concorrência muito grande, né? Assim, muita gente focando no mesmo tipo de nicho ali também, que é muito o que vocês também trabalham, né? A percepção do escritório de arquitetura de interiores e design, né? Como talvez aí, né? Um dos que tenham em maior quantidade, né? E muito pulverizado, ou seja, muitas pessoas trabalhando sozinhas mesmo, né? Com equipes relativamente pequenas e todo mundo oferecendo coisas parecidas. Então, quando você vai olhar, realmente parece óbvio. Depois que alguém vê e te aponta, né? Parece óbvio, realmente. Eu falei assim, gente, mas por que esse povo, né? Por que a gente não se junta e conversa e troca ideia? Mas antes era cada um fazendo o seu ali, né? E também funcionava. Então a gente também se forma com uma certa ilusão de que é possível viver de projeto, né? Assim, que vai dar certo, porque é uma profissão que você, de fato, idealiza, né? E isso é que eu acho legal também, vocês dois olhando de fora, vendo como é que o negócio estava desestruturado, né? Você falou, esse campo está desestruturado, é possível dar um suporte nesse sentido. Pra gente
gente entender um pouco mais a questão de como essa aceleração do negócio, né? Como esse suporte, tanto logístico quanto de conteúdo que vocês dão, como isso acontece na prática. A gente sabe que a Arcademy, ela tem a questão do espaço físico também, né? De um espaço que vocês oferecem para que esse contato, né? E essa interação aconteça. E também há toda uma série de produtos e serviços digitais, né? Com relação hoje ao espaço físico da Arcademy, fale um pouquinho pra gente o que vocês acham que é o diferencial de estar fisicamente dentro, né, do ambiente da aceleradora num momento tão digital, né? Assim, quais seriam os diferenciais desse espaço físico compartilhado? Até para complementar a pergunta, Lili, eu ia comentar, né, porque existem, por exemplo, os coworkings, né? São hubs de trabalho que você tem uma concentração de gente ali, que, por exemplo, tem uma questão de não querer ter um escritório, pagar por um aluguel ali de uma parte da sala e utilizar aquele serviço. Eu imagino que a Arcademy tem um diferencial e seja específico para arquitetos, mas seria legal explicar esse diferencial para quem está ouvindo. Embalamos no papo aqui, não falamos muito bem o que é a Arcademy, né? O que a gente faz. Mas a gente sempre fala que a Arcademy é um iceberg, tá? Então é difícil explicar tudo que a gente faz, mas vou falar da pontinha do iceberg, que é o que está acima da linha do mar ali, que é o que todo mundo vê, que são os nossos serviços para arquitetos e designers de interiores. A Arcademy hoje tem 3 pilares principais, e aí até respondendo sua pergunta, Adilson, acho que o que faz a gente ser diferente é a combinação desses 3. Eles isoladamente talvez fossem comparáveis a outras coisas que já existem no mercado. Mas são os seguintes: o primeiro é nosso pilar de eventos e experiências. Aí a gente tem desde os eventos dinâmicos até os eventos estáticos. Então, eventos estáticos são eventos de conteúdo, que a gente vai trazer gente de mercado para falar com esse público, sempre com uma visão um pouco diferente da tradicional. Então, se eu for trazer um escritório de arquitetura renomado para falar, ele vai falar da construção do business dele, e não necessariamente de um projeto ou de tendência. Se eu for trazer algum palestrante, como a gente fez já no nosso primeiro evento desse ano, a gente trouxe o presidente do Google do Brasil falando de números do mercado de interiores. Então a gente vai trazer alguma coisa focada nesse mercado. São sempre eventos que a gente traz conteúdo para esse público, e um conteúdo que tem a ver com profissionalização ou com mercado. Esses são os eventos estáticos. Nos eventos e experiências dinâmicos, eu acho que o carro-chefe deles é o Arcaton, que é uma metodologia de projeto que a gente criou em 2016. Foi o primeiro grande produto da empresa, que é uma maratona, um desafio de projeto, né? Então a gente faz um processo seletivo para escolher escritórios de arquitetura que vão participar daquele desafio. O grande propósito do Arcaton sempre foi democratizar o acesso a grandes projetos, né? Então acho que muita gente fala de democratizar a arquitetura e design, mais com uma pegada de, vamos tentar levar a arquitetura e o design de interiores para pessoas que não consomem, mas a nossa ideia foi colocar o profissional no centro dessa discussão e tentar dar oportunidade de grandes projetos para escritórios pequenos. Então, por que não usar essa ideia de democratizar para conseguir alavancar esses escritórios e, até como a Aline estava falando, dar oportunidades que antes da era da internet ou antes de existirem empresas como a gente, os escritórios não tinham, né? Esse primeiro pilar da empresa, ele diz muito aí sobre nossa forma de fazer as coisas e leva a gente pro segundo pilar da empresa, que é a plataforma de educação digital. Então, a partir dessas experiências todas, dos eventos estáticos até os dinâmicos, os conteúdos que a gente via que funcionavam melhor, as dúvidas que eles tinham durante o desenvolvimento de um projeto no Arcaton, a gente criou a nossa plataforma de educação digital. Quem toca é o João Leão, que é o nosso sócio, que para mim é o melhor cara de conteúdo e profissionalização de arquitetos do Brasil. E a proposta dessa plataforma era exatamente tornar perene todos aqueles conteúdos que a gente aprendia nos eventos que funcionavam melhor para os escritórios. Então, acho que tem muito conteúdo por aí. Hoje em dia, a curadoria de conteúdo tem mais valor do que acesso, né? O acesso é fácil, a curadoria é difícil. Então, a gente criou ali uma plataforma que tivesse desde ferramentas até metodologias ou experiências de escritórios bem-sucedidos e que poderiam servir para outros escritórios crescerem. E aí, a consequência disso tudo foi o nosso terceiro pilar, que são as comunidades locais, né? Que são os hubs de aceleração, são as nossas aceleradoras de escritórios mesmo. Hoje a gente tem 2 delas operando aqui em São Paulo, uma em Brasília, outra em Curitiba, com um projeto de expansão aí de terminar o ano com 10 unidades. Então foi algo que a gente fez que funcionou muito bem. Claro que mudou bastante aí durante a pandemia, mas hoje eu posso dizer que mudou até para melhor. A gente conseguiu digitalizar muito da comunidade. E esses espaços físicos, a gente tem um processo seletivo para escolher escritórios que vão participar daquele ciclo de aceleração ali dentro, que aí envolve um pouquinho dos outros 2 pilares, né? Então, desde o processo de aceleração ser todo baseado na nossa plataforma de educação digital, até uma série de eventos e experiências que vão acontecer dentro do espaço durante aquele ciclo de aceleração. Um fenômeno muito legal assim que aconteceu quando a gente inaugurou a primeira Arcademy, que foi aqui em São Paulo. Foi um processo que aconteceu meio que sem a gente esperar. Um escritório pequeno hoje de arquitetura ou de design de interiores, ele é como se fosse aquela pousadinha
pousadinha. Na alta temporada, o cara fica com fila de espera e na baixa temporada ele fica vazio. Isso é horrível pro negócio. Então, é difícil. Então, assim, é um problema que, inclusive, é difícil de resolver para as pousadinhas, tá? Mas esse fenômeno, ele acaba se resolvendo quando você tem um espaço com vários escritórios ali dentro, onde um escritório, digamos que a baixa temporada dele, ela é descasada da alta temporada do que tá do lado. Então, muitas vezes o cara tem fila de espera e ele chama um escritório próximo dele para fazer um projeto junto. E isso foi uma coisa que foi acontecendo que a gente, como eu falei, né? Eu, inclusive, esperava o contrário. Eu tava morrendo de medo dos caras se considerarem concorrentes ali dentro, mas o fenômeno foi inverso. Eles começaram a fechar mais projetos porque eles não perdiam projeto na alta temporada. E eles não tinham mais baixa temporada também, porque eles começaram a ter parceiros de projeto ali do lado para alimentar esses caras de projetos quando eles não tinham nada entrando. Então, esse tipo de fenômeno que vai acontecendo quando você cria não vou nem dizer que a gente criou um ecossistema, eu vou dizer que a gente deixou um terreno fértil e a galera foi plantando ali e cada um do seu jeito, cada um com a sua cultura, mas foram construindo suas formas de crescerem juntos. E isso é bem legal e até complementa um pouco do que a Aline tinha falado. A gente é muito voltado a dados aqui, né? Eu não sei nem dizer qual é a cor mais bonita de um móvel, mas eu sei dizer todos os detalhes de produtos que circulam aqui dentro. E o mercado de arquitetura e design de interiores no Brasil é um mercado que cresce 14% ao ano, tá? Pré-pandemia. A gente estima que durante a pandemia ele tem inclusive crescido mais, houve uma valorização grande. Então muita gente tem essa percepção de que o mercado está cada vez mais inundado por pessoas, mas é mais uma relação de a gente tem acesso hoje aos pequenos escritórios de arquitetura, por isso que a gente vê tanta gente. Mas é um mercado que ele cresce e ele ainda tem muito espaço para crescer. Se você comparar hoje as classes A e B do Brasil versus o número de profissionais ativos, você vai ver que o Brasil ele tá longe. Da última vez que eu vi, ele era tipo o 28º colocado nessa relação, sendo que a gente está entre as 10 maiores nações do mundo. Então, a gente tem muito para crescer ainda aí nesse segmento e não tenho dúvida de que esse momento é um momento muito favorável, tá? Desde essa relação que o ser humano começou a ter, ou a sociedade começou a ter com as redes sociais, onde você começa a ver os ambientes de interiores das pessoas que você admira, você começa a ver uma profusão muito grande da valorização, por exemplo, dos fundos de live na pandemia. Então, até o fato de você ter uma relação com os espaços de convivência muito maior à medida que você sai menos, né, durante a pandemia ali. Fora isso, aí tem alguns outros indicadores macroeconômicos que mostram que o boom imobiliário que todo mundo está falando tanto, ele obviamente vai se refletir também num crescimento muito grande do mercado de interiores em si. Então, se me deixar falando disso aqui, vai ser um outro podcast. A gente também está acompanhando alguns dados, por exemplo, do WeWork, falando sobre aumento de produtividade, das pessoas querendo voltar para o escritório, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então, acho que a questão social colabora bastante também para o benefício de fazer parte do ecossistema da Arcademy presencialmente. Só uma curiosidade, vocês estão em quais cidades especificamente? Eu vi que vocês atuam em vários estados, mas cidades específicas onde vocês estão locados? São Paulo, Curitiba e Brasília. São Paulo, Curitiba e Brasília. Minas Gerais, eu vi que tem pelas mentorias, tem uma turma de Minas Gerais como mentores. Vocês têm alguma atuação no estado de Minas? A gente tem 3 esferas de atuação, né? Então a esfera número 1, que são as unidades físicas, são essas 3 cidades: São Paulo capital, Brasília e Curitiba. Agora, nos eventos de experiências, por exemplo, eventos dinâmicos, a gente faz em 12 capitais, né? Claro que em tempos pré-pandemia, né? Agora a gente não está fazendo os eventos presenciais. E a plataforma de educação, que é a nossa base digital, a gente atende no Brasil inteiro. Inclusive, a gente tem profissionais de fora do país fazendo o nosso processo de aceleração online. México, Espanha, né? Espanha e Canadá. E Canadá. São essas 3 esferas aí. E Minas, vale fazer um comentário aí, que é a nossa segunda maior base do Brasil. Então a gente tem aí uma base muito forte de profissionais de Minas e é um dos estados que a gente faz eventos desde 2017. Sim. Então é um dos mais antigos aí. E esse evento que vocês comentaram agora é o Arcaday, né? Isso, a gente faz o Arcaday e o Arcaton nessas 12 capitais. E o Hackathon seria aquela jornada, né, com os escritórios, né? Fala um pouquinho do Arcaday, desse evento que vocês faziam presencialmente, tal, com palestras e tal. Como é que ele se desenvolvia?
Legal, a gente, é aquilo que eu falei, a gente tem duas frentes de eventos, né? Os dinâmicos, que são os hackathons, e os arcadays, que são os eventos de conteúdo. O arcaday foi uma coisa que surgiu, assim, a gente queria já trazer um evento de conteúdo, né? Porque te via que tinha muita coisa, mas que estava faltando um evento que fosse mais um relato de experiências. E a gente quis um pouco criar um TED de arquitetura e design, então a gente queria que os arquitetos contassem um pouco das histórias deles, né? De como eles fundaram os escritórios, o lado empreendedor do arquiteto que deu certo. Então o Arcaday, ele veio justamente para a gente conseguir suprir essa demanda que a gente via que tinha no mercado. Era até uma demanda reprimida, que os arquitetos quase que não consideravam que era possível ter arquitetos que deram certo. Parece que eles tinham chegado lá catapultados para o sucesso e ninguém falava de todo o perrengue, né, de tudo que eles tiveram que fazer para chegar lá. Então foi assim que surgiu a ideia do Arcaday. Acho que é algo bem comparável ao podcast de vocês, inclusive. Acho que eu falei isso com a Lili da primeira vez que a gente se falou. Gostei muito dessa pegada da gente trazer um pouco do lado B, né, do lado do esforço, acho que das experiências bem-sucedidas, até das experiências mal-sucedidas também. A ideia do Arcaday era ser uma exposição mesmo de jornadas de grandes escritórios de arquitetura no Brasil e de como que eles chegaram até lá. Legal essa coisa de vocês terem também dois tipos de conteúdo oferecidos de duas formas diferentes. Na verdade, assim, é tipo um conteúdo de interesse oferecido de formas diferentes, né? Como você falou, uma mais dinâmica, né? Que envolve esses eventos e tal, que é o Arcaday, o Hackathon, né? Na geração desse conteúdo, né? No desenvolvimento desse conteúdo mais estático, que fica na plataforma digital, que vai sendo renovado, vocês têm uma parceria com grandes escritórios, né? Assim, com grandes nomes da nossa área, né? Só tem gente de peso ali envolvido com vocês, né? Como é que foi, assim, né? A criação desse laço, né? Dessa troca de experiências e dessa parceria mesmo de vocês com esses grandes nomes, né? Como é que surgiu essa possibilidade de trazê-los para dentro da plataforma de vocês? E como é que é a dinâmica mesmo de criação desse conteúdo com eles? Olha, Lili, vou te falar que foi bem orgânico. Eu acho que entra um pouco no que o Rafa tinha perguntado pra gente, e é aquela coisa que eu comentei. Eu acho que essa vontade de colaborar e de trocar é algo que estava dentro de muita gente, mas que talvez faltassem ferramentas ou momentos, ou até aquela instigada para as pessoas fazerem, porque disso daí realmente eu não posso dizer o contrário. Foram os próprios profissionais que começaram a perceber esse movimento. Claro que no início é sempre mais difícil, né? A gente tinha que fazer aquela coisa do tipo, olha, fulano vai participar. E aí o cicrano fechava, aí voltava pro fulano, ó, fulano, o cicrano tá participando. Aí ele também fechava, falava, bom, se o cara tá indo, eu vou também e tal. E aí foi fazendo, foi amarrando uma ponta na outra, usei minha mãe quando precisou. Fomos fazendo muita gente que desde o primeiro hackathon, que foi mentor da nossa primeira experiência, que é super amigo até hoje, Cristina Cortes, por exemplo, que tava lá com a gente desde o início, a gente não conhecia ninguém desse mercado, e aí as portas foram se abrindo, mas foi muito isso, assim, todos os escritórios que você vê lá, todos os mentores da Arcademy, são todos voluntários, tá? Eles estão ali porque eles querem passar algum tipo de formação. Tem cursos, inclusive, como o do Benedito Abud, que é 100% revertido para incentivar o crescimento de outros escritórios. Tem muita gente, assim, fazendo entregas super legais de conteúdo, mas o objetivo deles é sempre o mesmo, é ajudar a nova geração de escritórios a crescer, a se posicionar e a valorizar o mercado no geral. Sim, esses valores de colaboração, comunidade, são muito presentes no nosso DNA desde a nossa fundação. Então, desde o primeiro hackathon que a gente fez, nós temos a presença dos mentores. Acho que a gente trouxe isso, né, para o mercado de arquitetura e design de interiores, que já era presente nos hackathons, né, do mercado de tecnologia. Veio para ficar aí essa doação do tempo de grandes escritórios de arquitetura que podem compartilhar da sua experiência, de boas práticas. Uma coisa que é muito legal, já tivemos mais de 70 contratações durante esses eventos, essas experiências de conteúdo. Então, realmente, isso acaba gerando negócios, né? E, enfim, conexões entre esses grandes escritórios e os profissionais que estão participando das nossas iniciativas. Agora, tem um outro lado também, que é o lado da indústria e dos lojistas, que fornecem os materiais de construção, as inovações do mercado. Como é que eles entram nessa rede, junto com os arquitetos e com essa parte de conteúdo de vocês?
Inclusive, nosso modelo de negócio é centrado nisso daí. Hoje a gente tem as indústrias mantenedoras da Arcademy. Então, são empresas que querem fomentar o crescimento desses escritórios. Elas têm investimento para construir relacionamento com os profissionais e elas enxergam na Arcademy a melhor maneira de construir esse relacionamento, que é investindo no próprio crescimento deles, e elas entendem que dessa maneira os profissionais vão entender o posicionamento, os princípios da marca. A melhor maneira que a gente encontrou de criar, de fato, um relacionamento que seja perene, né, entre essa indústria e os profissionais especificadores. Porque o que a gente enxergava era o seguinte: muitas indústrias queriam conquistar esse relacionamento, mas ele era uma via de mão única, né? Tipo, olha, você tá aqui, você é um especificador da minha marca, eu quero que você venda meu produto. E relacionamento não funciona assim, né? Ou pelo menos os não tóxicos não são assim. Então, o que a gente entendeu foi, bom, se você quer relacionamento com esse cara, vamos ajudar esse cara a crescer, e aí, quem sabe, você pode apresentar os produtos que vão auxiliar no crescimento dele. Essa foi a lógica inicial da Arcademy. Eu acho que tinha muito objetivo na hora de falar de negócios aqui, e a gente sabia que para o negócio parar de pé ele precisava ser sustentável economicamente. Então tinha muita marca, muita indústria querendo ajudar os arquitetos a crescerem, e elas não sabiam como fazer isso. Então a Arcademy se posicionou nesse meio do caminho, digamos assim, sendo um tradutor da indústria para o que o profissional realmente precisa ou para o que ele quer naquele momento ali. Hoje a gente conta com uma rede aí, são 12 mantenedores na Arcademy hoje por ano. A gente também seleciona aí a dedo essas empresas que vão participar do nosso ciclo de aceleração. Como eu falei, é uma via de mão dupla, é um processo também de crescimento para essa indústria. Então a gente chama de oxigenação cultural. A gente vai trazer as lideranças para entenderem o dia a dia do arquiteto, vai fazer com que eles experimentem algumas coisas que não são normais para eles. Já tivemos indústrias que investiram na gente, mandaram uma caixa de panfleto e acharam que era assim que era a forma de construção de relacionamento. Então é um trabalho de aprendizado também para eles e para a gente, né, o tempo todo, de como construir de fato um relacionamento que seja duradouro. É muito interessante o relato aí de vocês do negócio, né? Como acho que essa última pergunta que o Adilson fez, né? Você revelou aí que a estrutura do negócio é de fato ter as empresas mantenedoras que vão fazer esse ecossistema funcionar, né? Recentemente a gente fez vários especiais aqui com o IAB, com o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Falamos também um pouquinho sobre CAL, sobre toda essa discussão institucional que tem do campo da arquitetura. E é muito interessante a gente ver uma iniciativa de um pensamento tecnológico, né? De startup, como vocês colocaram lá no início, fazendo uma movimentação que essas instituições talvez não consigam, por serem estruturas um pouco mais antigas ou porque de fato tem outros compromissos, né? O CAL tem um compromisso específico lá de conselho, de proteger a sociedade. O IAB está ainda muito vinculado à história de formação da arquitetura no Brasil, ainda está muito vinculado também a uma formatação administrativa ainda que não é tão fluida como uma empresa digital, vamos dizer assim, que é quase digital, apesar de vocês terem espaços físicos e pessoas e tudo mais, a essência é digital, né? Como é que vocês trabalham a relação com essas instituições? Existe essa relação ou não? Vocês estão tudo aí por vocês mesmos? Vocês já fizeram contatos com o IAB, CAL, ou isso não faz tanta importância pro negócio de vocês? Não, Claro que faz. A gente acha assim que cada um tem o seu papel. Eu acho que de fato a gente se posiciona de uma maneira diferente, até porque a gente é por mais que a gente seja uma empresa de fomento, de crescimento, a gente é uma empresa, né? Então a gente tem tanto mais liberdade quanto outros propósitos e outros princípios, mas todos esses agentes têm o seu papel na cadeia e no momento de crescimento e de discussão sobre a profissão. A gente tem relações normalmente descentralizadas com esses institutos, então às vezes num evento no Rio de Janeiro a gente vai ter o apoio local de um desses órgãos, num evento em Minas de outros diferentes. Então normalmente o que a gente sente é só que é um pouco descentralizada essa relação. Tirando a ABD, que eu acho que a gente tem uma relação nacional com eles, as outras acabam sendo mais pulverizadas pela natureza dos organismos também, né, das instituições. Mas temos sim relação com todos eles. Como a gente fala um pouco mais de negócios, eu acho que a relação mais forte que a gente acabou construindo foi com o Sebrae, né, também descentralizada, mas foi com os Sebrais locais e até com o nacional também. A gente fechou um acordo com eles em Brasília em 2018 e 2019, eu acho. Então acaba que a gente puxa mais para esse lado, né? É o que você falou, tem muito o dia a dia do relacionamento com esses organismos é mais feito pelo arquiteto
arquiteto e não pela gente. Claro que a gente está sempre apoiando, tentando entender o que está acontecendo, né? Abertos a ajudar também, a discutir, mas acaba que é um pouco diferente do que a gente faz aqui. Vocês são uma empresa de fomento, né? Assim, a ideia é todo mundo crescer juntos, né? Trabalhando melhor dentro das nossas áreas, né? E acho que vocês trazem isso, né? Viver bem de arquitetura, né? Qual que vocês diriam, assim, na experiência de vocês hoje, né? Nesses anos todos, observando esses pequenos escritórios evoluírem e tal, a gente consegue apontar, assim, uma fragilidade? Qual que seria a maior fragilidade para o arquiteto hoje viver bem de arquitetura? A falta de uma capacitação quanto à questão da gestão do negócio, ou seja, como eu olhar para o meu negócio, ou a falta de entendimento de que o negócio é uma rede de relacionamentos que envolve toda a indústria da construção civil, né? Onde vocês acham que está o gargalo aí pior para a gente viver bem de arquitetura? É legal essa pergunta porque é o nosso dia a dia, né? A primeira coisa que eu gosto de dizer é que às vezes o arquiteto profissional, né, vou chamar de empresário, tá? O empresário de arquitetura e design de interiores, ele às vezes vai buscar a solução dele em conteúdos teóricos. E as soluções são mais práticas do que eles imaginam. Então, eu, por exemplo, sou muito... Acho que o tema principal, assim, que permeia muitas das dúvidas e inseguranças dos profissionais é a precificação, porque ela está na base de toda a valorização do mercado. Quando você fala de preço, tem uma relação muito clara com valor, né? Inclusive, são coisas diferentes, mas que estão intrínsecas ali uma na outra. E a precificação é o primeiro passo para o profissional se sentir confiante no que ele está vendendo, ele sentir que tem valor o que ele está entregando. Temas práticos como esses são a base do crescimento de quase todos os escritórios que se dão bem na nossa estrutura. Então tem outros também, mas uma coisa mais comum pra gente é o escritório chegar aqui falando que quer aprender mais sobre contabilidade, sobre finanças, mas o cara não tem nem receita. Então isso daí não é o que vai fazer ninguém crescer. Aprender contabilidade, você fica um fim de semana no YouTube, você vai aprender, mexer em planilha. Não é isso. Eu acho que é aprender a se posicionar como um empresário mesmo, profissionalizar a relação dele com o mercado, e isso passa por alguns pilares, mas eu vou elencar um que é o que eu sou mais especializado aqui dentro, digamos assim, que é a precificação. Eu acredito também que culturalmente a questão da valorização, né, quando a gente começou a empresa, desenvolvemos uma pesquisa com os profissionais e a gente encontrou um dado que 99,9% disse que não se sentia valorizado, e a gente acredita que a valorização ela começa principalmente de dentro para fora. Então, eu acho que a postura da valorização profissional, ela é muito importante no mercado de interiores, e a Academy se propõe a ajudar os profissionais a viver bem de arquitetura também nesse sentido. Coincidência que no fim do ano passado gravamos 2 episódios, assim, que a gente chamou de sessão terapia, né? Então a gente, nas nossas redes, fomos perguntando pro pessoal quais as principais dores. É justamente isso mesmo. A ideia era que o problema estava na precificação, na concorrência, mas na verdade a gente identifica de fato que o problema é no valor, né? De compreender qual o valor que o seu trabalho tem e como que, se você exerce uma boa prática, isso reverbera, né? E de fato, você estando em comunidade, essa reverberação vai ser mais amplificada, né? Então eu acho que tem muita sinergia aí das coisas que estão acontecendo nessa virada. Acho que a pandemia trouxe uma série de reflexões aí. Eu vejo a empresa de vocês assim como uma locomotiva muito importante aí para o reposicionamento dos arquitetos do mercado. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. É um trabalho que é construído principalmente pelos próprios profissionais, tá, que estão na nossa rede. Isso é a coisa mais legal assim que a gente pode dizer. É o que eu falei, a gente deixa um terreno fértil ali e nosso papel é ser o fazendeiro, mas tá todo mundo crescendo por conta própria. Eles se ajudam muito, é muito legal isso. Acho que a troca de experiências de uma maneira muito prática, tá? Assim, desde como fazer um projeto, de como precificar, do tipo de cliente que você quer ter. Então essa troca, quando é uma troca objetiva e uma troca de pessoas que estão vivendo um mesmo momento, mesmo que sob óticas e com ferramentas diferentes, ela é muito produtiva. Isso tudo aí que você falou, não tenho dúvida nenhuma. Sucessão terapia já foi nosso dia a dia aqui, não mais hoje em dia, mas quando a gente estava mais envolvido no dia a dia mesmo operacional dos arquitetos, dos escritórios, era bem o que a gente ouvia. Então a gente criou nossos 6 P's aí, depois a galera quiser lá dar uma olhada, tem precificação, tem proposta comercial, que é uma coisa que as pessoas dão pouca atenção, né? Mas o arquiteto, já pegamos várias vezes, o cliente pede uma proposta, o cara manda um contrato, um negócio tipo, putz, como é que você vai vender aquilo ali? Pelo WhatsApp, no corpo do e-mail. Era uma bagunça, a gente ainda tem, mas estamos conquistando aí esse terreno aos pouquinhos com a galera, mas enfim,
tem algumas frentes bem práticas, assim, a gente é muito pragmático em tudo que a gente se propõe a fazer, até porque todo mundo tem pouco tempo hoje, né? Os escritórios são pequenos também, não adianta você vir com soluções mirabolantes, falar para o cara usar uma plataforma de gestão financeira para fazer a planilha XPTO, que não é isso que vai fazer ninguém ter mais tempo na vida dele. Então, são sempre soluções muito práticas e sempre vindas da comunidade, até porque as soluções não são gerais, tá? Assim, não é uma solução única que vai resolver os problemas de todo mundo. Não existe fórmula mágica. Exato, acho assim, o caminho para o sucesso ele é único, cada um tem o seu, ele depende de timing, ele depende de ferramentas, ele depende de capacidades, habilidades que cada uma tem a sua. Então, o que a gente se propõe a fazer aqui é mostrar os vários caminhos de sucesso que a gente já viu e principalmente os caminhos de fracasso, porque esses daí são padrão normalmente, tá? Então, é mais ou menos o que a gente faz aqui. A gente pode falar dos canais que vocês têm para as pessoas saberem o que é a Arcademy, o que vocês oferecem. Acesse o site, vocês têm rede social, como é que funciona? Sim, pode acessar nosso site, arcademy.com.br, mas também seguir nossas redes sociais no Instagram, arcademy.br, e também as regionais, só seguir pelo estado, então arcademy.df, arcademy.pr. E LinkedIn também temos um novo canal do Telegram, mas no link da nossa bio do Instagram Nacional, vocês conseguem encontrar todas as nossas redes sociais. Bom, queria agradecer então ao Rafael e a Ana por explicar um pouco o que é a Arcademy pra gente, para ter esse papo aqui sobre a profissão do arquiteto, sobre empreendimento. A galera fica sedenta para esse tipo de conteúdo, acho que é bem bacana. Rafael, obrigado. Ana, obrigado por conversar com a gente, explicar melhor o que vocês fazem para melhorar a vida dos arquitetos. A gente que agradece, também porque acho que ferramentas como a de vocês ajudam muito nessa troca de experiências entre eles e é o que possibilita muita gente aí a abrir a cabeça para o que a gente está trazendo também, para o conteúdo que a gente traz, para as ferramentas que a gente traz. Tá todo mundo ajudando a fazer com que esse mercado cresça como um todo. Então, obrigado a todos vocês aí também. Obrigada, pessoal, pelo espaço de troca. Muito bom, mais um, né, Lili? Mais um, eu queria muito que isso tivesse acontecido há uns 4 anos atrás, quando eu estava lá plena no meu escritório, batendo cabeça, eu precisava tanto. Talvez a história fosse outra, né? Mas eu sou um caso, Rafael Tristão, eu sou um caso desses que a gente poderia, né? Dava um cast. Dá tempo para todos vocês, viu? A gente tem profissional aqui já de que tá fazendo 70 daqui a pouco. E tá dentro da Arcademy. Beleza, brigadão aí pelo papo, muito instrutivo, né? Ampliando as possibilidades e os horizontes, extremamente estimulante. Parabéns pelo belo trabalho, obrigada. Rafa, mais um, né? Mais um, parabéns pelo trabalho. E vocês só aceitam escritórios ou aceitam também programas de podcast? É verdade, isso aí você não tem lá. Né? Vocês sim, Arquicast sim. Ai, muito bom. Que bom. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente fica por aqui. A gente volta com mais um episódio na próxima segunda. E até mais.